Que Deus continue abençoando a cada irmão. Esse é mais um programa As Escrituras Afirmam. E hoje, para a nossa meditação, nós vamos falar um pouco sobre o tema Não perca o foco. Nós sabemos que quando nós estamos fazendo alguma coisa, seja no campo natural ou no campo espiritual, nós temos que manter o foco. É como aquele lavrador, aquele homem que está lavrando a terra, arando a terra, ele tem que manter o foco naquilo que ele está fazendo. Senão, as coisas não saem bem feitas. E o natural, na verdade, ele explica o espiritual. Eu quero iniciar essa gravação falando um pouco as palavras do profeta de Deus para esse tempo, em relação a manter o foco na palavra de Deus. Isso é uma coisa que o inimigo tem trabalhado muito nesse tempo, e nós vamos falar um pouco sobre o tema Não Perca o Foco, mas mostrando um pouco o que o profeta de Deus para esse tempo fala em relação a esse tema. Eu quero usar a mensagem Dia de Vitória, o parágrafo 20 e o 21, e iniciar com essa base. Aqui na estrada, há não muito tempo atrás, palavras do profeta. Vindo de uma viagem lá das montanhas, alguém disse: Aqui, pegue este binóculo e veja aqui determinada coisa. Bem, eu apanhei o binóculo e eu vi 3 ou 4 objetos diferentes. Agora veja você, eu sabia que havia algo de errado com aquilo. Vem? Agora, aquele antílope, ele estava caçando. De pé no campo, parecia que havia 3 ou 4 deles ali juntos de pé. Agora, o que era? O antílope era tão somente um antílope. O binóculo estava correto. Mas o que eu tinha que fazer era ajustar o foco até eu ter os 3 antílopes apenas em um. E fazer um só antílope. Então, veja, atrás de mim eu sabia que havia seria um antílope, porque foi isso que me foi dito. Mas ao apanhar o binóculo e olhar por ali, eu vi, digamos, 3 antílopes ali de pé. Bem, o binóculo estava fora de foco, e eu tive que voltar o foco daquele binóculo até que eu chegasse a uma posição onde eu visse um antílope. Agora, comparando com a palavra. Agora, Deus nos dá a Bíblia para focarmos nela. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nosso binóculo é isto, nossas lentes são isto. Mas agora, quando vamos olhar na Bíblia e vemos 4 ou 5 coisas de diferente forma, bem, é necessário um ajuste. Nós sabemos, através da mensagem que Deus enviou para este tempo, que nós não podemos fazer 3 coisas com a palavra de Deus, falando em ajustar o foco. O profeta de Deus para esse tempo, ele disse que nós não podemos, primeira coisa, interpretar mal a palavra. Quando um indivíduo, uma pessoa, um padre, um pastor, interpreta mal a palavra e distribui a palavra para o povo, aquela palavra, ela está fora de foco. As pessoas não vão ver o que é o real da palavra. Por quê? Porque ela foi mal interpretada. Ela está desfocada. É como uma pessoa que usa um óculos e aquele grau não é para ele. Então, ele não vai ver bem. Ele vai ter dificuldade de ver. Então, a primeira coisa que não se deve fazer com a palavra, para se manter o foco, é interpretar ela mal. A segunda coisa
é deslocar a palavra, deslocar ela. Às vezes é para o tempo passado, a pessoa joga para o futuro ou fala coisas que deslocam a palavra. Deslocar é fazer com que as coisas não andem em harmonia. Interpretar mal, deslocar a palavra e aplicar ela mal. Todas essas três coisas fazem com que as pessoas não tenham um foco correto na palavra. Por isso que nós não podemos interpretar mal, aplicar mal nem deslocar. O que nós precisamos fazer com a palavra? Pedir para Deus a revelação. Porque somente com a revelação nós vamos transmitir para as pessoas o que é correto. O que as pessoas vão ver de uma maneira correta e vão estar focados naquilo. E não vão ver coisas diferentes. Vão ver o que a palavra fala realmente. E quem é que pode espiritualmente? Nós sabemos que Deus, ele tem 5 homens com 5 ministérios, conforme Efésios fala que Deus, ele deu uns para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres e outros para evangelista, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses homens têm um ministério, mas tem um ministério que serve para ajustar o foco da palavra. Que ministério é esse? É o ministério de um profeta. Conforme você pode me acompanhar em 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 19 até o verso 21, nós vamos ver quão importante é um profeta, não que os outros ministérios não sejam, mas veja o que a Bíblia fala em relação a um profeta. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Está vendo? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, por aqui, você já percebe que quem ajusta a palavra, e sempre essa foi a maneira de Deus, é um profeta de Deus. Foi assim com Daniel, foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés, foi assim com Noé, e Deus não muda seu parecer acerca da sua palavra. Lá no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, Deus fala algo muito contundente, muito forte em relação ao profeta. Ele disse: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus santos profetas. Então, quem vai ajustar esse foco para nós é um profeta de Deus. Agora, o diabo sabe disso e ele vai fazer de tudo para que as pessoas não vejam a palavra da maneira que ela é, revelada por um profeta. Por isso também vai surgir os falsos profetas, porque existe o verdadeiro profeta. Os falsos já são os enviados pelo diabo para cegar as pessoas espiritualmente. Lá no livro de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: porque o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então é muito ruim quando uma pessoa quer ver algo e ela não está focada naquilo, ela está desfocada, já é algo terrível. Agora o diabo faz coisa pior ainda, ele cega. Porque pior do que estar com um óculos desfocado é ser cego. E a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 4, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas ele vai cegar, na verdade, muita gente. Ele só não vai cegar aqueles que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, os eleitos, eles não serão enganados, não serão cegados pelo inimigo. Eles manterão o foco na palavra. 1000 vai cair de um lado, 10.000, mas o cristão não vai ser atingido pelo espírito da cegueira, que é o espírito dessa era. Laodiceia é pobre, miserável, cega e nua. Então, é o espírito da era. Agora, meus amados, as trevas de Satanás tiram o foco do Salvador dos homens. A Bíblia fala em São João capítulo 3, versículo 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A solução é Jesus. Em Jesus está a solução para os nossos problemas. Em Jesus está a salvação. Em Jesus está a libertação. Em Jesus está a redenção. Em Jesus está a cura. E o diabo sabe disso. Então o que ele faz? Ele joga suas trevas nas pessoas para que elas não percam o foco daquele que morreu na cruz para nos salvar. Lá no livro do profeta Isaías, a Bíblia fala, está escrito aqui na palavra, em Isaías 60, no versículo 2, a Bíblia diz: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, o diabo pode cegar, mas é Deus que pode fazer aquela pessoa ver. Não é verdade? Então, Deus é quem nos tira das trevas e nos transporta para a sua luz, para que possamos ver a sua palavra, para que possamos enxergar, para que possamos manter o foco. Nenhum homem pode libertar outro homem das garras do diabo, somente Deus. E quando uma pessoa não consegue ver o seu Salvador, ela está em treva. Ela ama as trevas. E só quem pode fazer uma libertação na vida daquela pessoa é Deus. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 4, no versículo 16. O povo, aí você pode se incluir, eu posso me incluir. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus por isso, porque uma vez eu era cego, uma vez você era cego, mas a luz raiou na sua vida. E isso é algo muito maravilhoso, porque a cegueira espiritual, ela é pior do que a cegueira natural. E só quem pode tirar a cegueira espiritual é o Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, o esquecimento fez Israel perder o foco da terra prometida. Você sabia disso? Quando Deus te abençoa, você não pode colocar o seu foco somente na riqueza, somente na vida material. Foi por isso que o sábio disse, lá em Provérbios capítulo 30, ele disse: Senhor, não me dei a riqueza, mas também não me dei a pobreza. Me dei somente o meu pão que me é necessário. Porque se eu enriquecer, eu posso vir esquecer do Senhor. Mas se eu empobrecer, eu posso vir a roubar, e aí eu vou profanar o teu nome.
Israel, ele ficou bem materialmente, mas ele acabou perdendo o foco das coisas de Deus, da terra prometida. Ele olhou muito para o Egito. E Deus disse para Israel não esquecer, porque a tendência do ser humano é sempre esquecer daquilo que Deus faz. E nós vivemos numa era de amnésia espiritual muito grande. Veja o que foi que Deus falou para Israel lembrar. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, e no versículo 11 até o 19, veja o que Deus fez Israel recordar. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentando as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Deus deu muito conselho para Israel, mas mesmo assim, Israel acabou se esquecendo de Deus. Por isso, o salmista bradou no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Mas o problema das pessoas é que elas se esquecem de Deus, elas perdem o foco das coisas de Deus, se envolvem muito nas coisas materiais e se esquecem de Deus. Israel perdeu o foco porque olhou para trás. Israel perdeu o foco da palavra. Lá no livro de Números, Israel, ele fez algo muito terrível. Ele almejou voltar para trás, almejou as comidas do Egito e desprezou o maná. O maná que caía todos os dias para eles, tipificando a palavra de Deus, que é o nosso maná para esse dia, mas eles desprezaram, eles até falaram que o maná era uma coisa vil, era algo desprezível. Não queriam saber da palavra de Deus, estavam com saudade do Egito. Você pode trazer isso para os dias de hoje e você verá que é a mesmíssima coisa. Livro de Números, no capítulo 11, do verso 4 ao 9, está escrito. Isso é uma lição para mim e para você.
Números 11, começando do verso 4 até o 9. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e da cebola, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia em moinhos e o moía, num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Mas eles não queriam maná, não. Eles queriam os alhos do Egito, os melões do Egito, a comida do Egito. O Egito é o mundo. O Egito tipifica o mundo. O Egito tipifica as coisas do inimigo. E eles queriam voltar para trás, voltar para o mundo. E Jesus falou uma coisa muito séria em relação àquele que não está focado em seu reino. Aquele que quer ir para o céu, quer o reino de Deus em sua vida, mas vive olhando para trás. O diabo, ele é especialista em fazer com que as pessoas fiquem olhando para trás, para o passado, para acusar as pessoas e dizer: tá vendo? Você não é um eleito, porque você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Ora, irmão, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Então, o diabo não pode mais nos acusar, porque Deus já esqueceu dos nossos pecados, mas o diabo faz as pessoas olhar para trás. Faz também as pessoas pensarem e entrarem em pânico em relação ao futuro. O diabo trabalha fazendo as pessoas olharem para trás e olhar para o futuro e fazendo elas esquecer do presente. Ora, se você está vivo no dia de hoje, você tem que agradecer a Deus, porque é Ele que faz o teu coração bater, é Ele quem faz o teu cérebro funcionar, é Ele que te dá respiração para você respirar. Então você viva o hoje, mas viva o hoje sempre agradecendo a Deus, sempre glorificando a Deus. Esqueça o passado, esqueça o futuro, porque o passado não volta mais. E o futuro não nos pertence, pertence a Deus. Agora, quem vive olhando para trás, não tem como, não é apto para o reino de Deus, disse Jesus. Em Lucas capítulo 9, ele disse algo para nós. Em Lucas capítulo 9, Jesus disse algo para mim e para você, se queremos herdar o reino dele. Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você quer o reino de Deus na sua vida hoje, se você quer o céu, você almeja o céu, você tem que estar focado no céu. Você tem que estar focado nas coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Porque isso é o que é importante. A mulher de Ló não tinha um foco em sua vida, porque o mundo entrou em sua vida. Ela olhou para trás e ela virou numa estátua de sal, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e disse para Ló e suas filhas e sua esposa não olhar para trás. E ela desobedeceu a Deus, olhou para trás porque o seu coração estava em Sodoma, foi convertida numa mulher, numa estátua de sal. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló.
ela se tornou uma estátua. Porque ela olhou para trás. Ela não estava focada naquilo que Deus estava fazendo na sua família, tirando ela de algo muito terrível, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora, a mulher de Ló se conformou com o mundo, e o cristão não deve se conformar com o mundanismo, não deve ser como a mulher de Ló. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele falou algo muito importante para mim e para você, em relação a estar focado nas coisas de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com este mundo é estar focado nas coisas de Deus. Você sabe que quando você está focado, um trabalhador, por exemplo, que cultiva um parreiral, ele precisa podar de vez em quando aquele parreiral para que aquelas uvas que vão crescer possam crescer, frutificar saudável, que aquele parreiral também possa crescer saudável. Para ele crescer saudável, é preciso uma poda. E muitas vezes na nossa vida, para crescermos espiritualmente, precisamos cortar muita coisa que é da carne. Por isso que Paulo fala da circuncisão da carne, que precisamos circuncidar a carne. Circuncidar é cortar os desejos da carne. E só quem pode cortar os desejos da carne é o Espírito Santo, na minha vida e na sua vida. Agora, meus irmãos, para finalizar, eu quero dizer que os sinais estão aí. Os sinais estão aí, para não perdermos o foco do arrebatamento. Os sinais estão aí para não perdermos o foco do arrebatamento. Porque se perdermos esse arrebatamento, não terá outro arrebatamento. Porque nós estamos na última era. E a última era é a sétima no qual nós estamos vivendo. A era de Laodiceia. Não haverá uma oitava era. Então, você olhe para os sinais e veja se a palavra não está se cumprindo, se os eventos modernos não estão sendo esclarecidos pela profecia da Bíblia. Isso é algo muito tremendo. Veja só o que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 21, aonde nós devemos estar focados nos sinais, porque são os sinais que vão dizer como está o mundo e vão nos mostrar o quão perto está a vinda de Jesus. Lucas 21, do 25 ao 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Nós estamos vivendo isso? Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror. Existe um pânico, existe um medo sobre a humanidade. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando nós vimos essas coisas que estão na Bíblia, e se focarmos nessas coisas, nós vamos chegar a uma conclusão: que Jesus está voltando, que temos que estar preparados, e que o arrebatamento está bem aí. Mas será que eu estou convencido
mesmo que Jesus está voltando? Será que você está convencido mesmo que Jesus está voltando? O profeta para este tempo, ele pregou uma mensagem com o título: Convencidos, então preocupados. E eu estou com esta mensagem aqui, e eu quero ler para você as palavras do profeta. Este é o problema nesta noite. As pessoas não estão convencidas da mensagem. O povo não está convencido com o Espírito Santo. Se você realmente estivesse convencido, então você ficaria preocupado. Você faria tudo o que pudesse fazer. O que você tivesse que fazer com isto. Você diz: bem, eu não sou um pregador. Você pode fazer algo também. Recordem, uma vez que tivemos uma reunião, havia um fazendeiro que foi salvo e se encheu do Espírito Santo, e ele não tinha nada exceto sua experiência e um caminhão. Porém, ele carregou tantos para a reunião. Ele trouxe mais de 30 que se encheram do Espírito Santo. Por quê? Ele estava convencido. E quando ele ficou convencido, ele se preocupou. Sua filhinha foi curada. Não tínhamos pessoas enfermas. Toda noite, um caminhão cheio delas, trazendo-as de todas as partes. 30 receberam o Espírito Santo. Veja, ele estava convencido de que isto estava certo. Então ele se preocupou com as outras pessoas. E nós, se estamos convencidos que Jesus virá em breve, nós estaremos preocupados com os nossos que estão perdidos. Faremos tudo o que pudermos para levar o Evangelho. Então essas são as palavras de um profeta, para que possamos estar convencidos que Jesus está voltando. Convencidos, então preocupados, mas também focados na vinda do Senhor. Agora, eu quero dizer que o foco é estar buscando o que é eterno, não o que é temporário. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a vida material, com as coisas daqui dessa terra, e se esquece da coisa principal, que é a vida espiritual. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o principal é o reino de Deus. Por que o reino de Deus é o principal? Porque os reinos deste mundo, eles serão destruídos. Mas o reino que está vindo para mim e para você, se você crer, esse não será destruído. O reino babilônico foi destruído. O reino medo-persa foi destruído. O reino grego foi destruído. O império romano foi destruído. E agora esse império que está aí, chamado papal, também será destruído. Mas haverá um reino que não será destruído. Esse é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai estabelecer aqui na terra, que será estabelecido aqui na terra. Você lembra do sonho de Nabucodonosor, daquela estátua? Aquela estátua foi destruída por uma pedra, por uma grande pedra. Eram aqueles reinos que seriam destruídos. O reino babilônico, medo-persa, grego, romano. E agora, esse último reino, que nas pernas da estátua era ferro e barro. Ferro era a Roma imperial que matava, e barro era a Roma papal agora, que parece ser frágil, piedosa, como diz a Bíblia, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia da palavra. Esse reino também será destruído, para que o reino de nosso Senhor seja estabelecido aqui. Porque o reino do Senhor Jesus será um reino eterno, que não haverá morte, não haverá doença,
não haverá o pecado, não haverá Satanás, nada disso. O propósito de Deus é esse. O primeiro ele já fez, que foi morrer por nós na cruz, se manifestar para a humanidade. O segundo é se manifestar na sua noiva. E o terceiro é levar a sua noiva para um reino restaurado. Então, temos que estar focados no que é eterno. E olha o que a Bíblia fala sobre o que é eterno e o que é temporário. Na primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 15 ao 17, a Bíblia diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você está focado na palavra, o que foi que Jesus disse? Céus e terra pode passar, mas minhas palavras não podem passar. Se você está focado na palavra, você está num lugar seguro. Então, meus amados, eu queria deixar essas pequenas palavras para você e que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Deus vos abençoe.